Livro do Gênesis, capítulo 21, palavra de Deus para nossa edificação hoje. Livro do Gênesis, capítulo 21, verso 14. Por isso que hoje vocês não receberam o boletim. Vai ser até ecologicamente correto, né? A gente vai parar de imprimir papel. Os boletins vão estar de forma virtual no aplicativo. Então a gente não vai gastar papel, impressora, tinta, essas coisas. Então a partir dessa semana você já acompanha também as informações, tudo por lá. Gênesis 21, verso 14. Palavra de Deus para nossa edificação. Você que está em casa, muita atenção. Esse é o momento que Deus fala com a gente. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, foi-se, assentou-se em frente, e afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Nós sabemos que Abraão, ele foi alvo de uma poderosa promessa de Deus. Com 75 anos, Deus promete a Abraão fazer dele pai de uma grande nação. Abraão já era avançado em idade, Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Somente um milagre poderia fazê-los gerar um filho por meios naturais. E a gente sabe que a impaciência de Abraão, a impaciência de Sara na espera da promessa divina, fez com que os dois lançassem mão de um expediente legal, permitido na cultura, mas que foi de alguma forma reprovado por Deus e trouxe desdobramentos assim complicados para a história da humanidade. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Temendo não experimentar a realidade da promessa, Abraão toma Agar, sua serva. Abraão se deita com Agar, e Abraão vai ter um filho com ela, chamado Ismael. Mas alguns anos depois, Deus vai dar a Abraão um filho com Sara, cujo nome é Isaque. E a partir disso, Abraão tem dentro de sua casa, dentro da sua tenda, duas mulheres diferentes, com dois filhos diferentes, e isso vai lhe trazer problemas. O capítulo 21 chega a declarar, chega a ilustrar, que em determinado momento, Sara viu o filho mais velho, o filho da serva, Ismael, caçoando
debochando de Isaac. Veja bem, eu fiz questão de frisar isso no culto da manhã. Ismael não está batendo em Isaac. Ismael não está maltratando Isaac. Não, longe disso. A Bíblia usa a palavra zombar, uma expressão hebraica que significa rir às gargalhadas, caçoar, folgar, brincar, gracejar, divertir-se. É aquela típica experiência do irmão mais velho que está tirando um barato com a cara do irmão mais novo. Uma situação normal dentro de casa. Quem tem 2 filhos como eu tenho, sabe que isso é uma das coisas mais comuns no dia a dia de uma família. O mais velho, que geralmente é mais irritante, o mais novo, que geralmente é mais chorão, e essa combinação é uma explosão, irmãos. Um que gosta de irritar, um que tem vocação para chorar. Coisa maravilhosa, né? É assim lá, Michele? Mais ou menos, né? Essa combinação é explosiva. Isaac está sendo caçoado pelo seu irmão mais velho, mas aquilo vai fazer o sangue de Sara ferver. O sangue de Sara vai ferver dos pés à cabeça. Ela vai chamar Abraão para uma conversa e vai dizer: Abraão, tira Agar daqui. Eu não quero mais Ismael dentro dessa casa. Eu não quero mais ter que conviver com Ismael e Agar. E a Bíblia diz que aquilo vai trazer peso ao coração de Abraão. E o conflito milenar entre judeus e palestinos começa aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. Ismael vai dar origem aos palestinos. Isaac vai dar origem aos judeus. E eles disputam território na faixa de Gaza até os dias de hoje. A gente viu no final de maio e durante o mês de junho, o Hamas, um grupo extremista palestino, lançando mísseis sobre Tel Aviv. E a gente viu nos noticiários o céu de Tel Aviv iluminado, porque Israel tem um sistema de defesa chamado domos de ferro. Cada vez que um míssil é disparado pelo Hamas, o sistema de defesa de Israel intercepta esse míssil no ar antes que ele caia. E essa guerra que a gente vê lá, matando aos montes, matando inocentes de ambos os lados, ela começou aqui, na impaciência de Sara e Abraão. Mas nós chegamos ao momento em que a convivência fica insustentável. O coração de Abraão pesa porque Ismael é seu filho. Mas Deus havia dito a ele: em Isaque será chamada a sua descendência. Então Abraão precisa tomar a decisão de despedir Agar. E ela vai sair com Ismael. Ismael é um menino com pouca idade, não é um adolescente ainda. Eu imagino Ismael com seus 9, 10, 11 anos de idade. E a Bíblia diz, eu li com vocês, que Abraão deu a ela um odre com água, deu a ela pão e despediu ela. Com o coração pesado, o próprio Deus disse a ele: Abraão, fica tranquilo, eu vou cuidar de Ismael, eu vou cuidar de Agar. Mas a Bíblia diz, escuta isso agora, redobra a atenção: Agar sai andando com o menino errante pelo deserto, sem saber para onde ia, sem rumo, barata tonta, desbaratinada. Para onde eu vou? O que vai ser de nós? E a Bíblia diz que a situação vai piorar, porque a água do odre vai acabar. Deserto, falta d'água. Ela entra em desespero. E a Bíblia revela que ela pega o menino, escuta isso, mãe. Ela pega o filho
Ela põe debaixo de uma árvore, um rapazinho, põe debaixo de uma árvore. Ela se distancia um tiro de arco, 150 metros. Para a gente calcular, conta aí 3 postes, de um poste para o outro 50 metros, 3 postes. E ela dizia assim: vou deixar ele aqui para não vê-lo morrer e para não ouvi-lo chorar. E ela foi a 150 metros para frente e começou a chorar, desesperada, sem água no odre. E a Bíblia diz que naquele momento de desespero extremo, a voz de Deus ecoa naquele ambiente. E o Deus eterno pergunta: Agar, o que tens? Agar, o que está acontecendo? A Bíblia diz que o anjo do Senhor declarou o seguinte: Agar, Deus ouviu a voz do menino do lugar aonde ele está. Deus não ouviu o choro dela, mas o anjo declara Deus ter ouvido a voz de Ismael. O que Ismael falou eu não sei, mas Deus ouviu a voz dele. E a palavra do anjo foi: pega ele pela mão, levanta ele, vocês não vão morrer nesse deserto, Deus vai fazer dele uma grande nação. Estava compartilhando com o pessoal da equipe de música aqui, que as profecias de Deus para Ismael, todas elas também se cumpriram. Existem profecias sobre Ismael, sobre os palestinos, de que eles serão guerreiros, de que eles serão indomáveis, e eles são assim. É Deus dizendo para ela: vocês não vão morrer. Ele também é descendência de Abraão, vou estabelecer uma aliança com ele, farei desse menino uma grande nação. E a Bíblia diz que os olhos de Agar foram abertos, e ela viu o que ali? Um McDonald's? Não, um poço. Ela viu um poço. Veja, Deus não colocou o poço lá, Deus só abriu os olhos dela. Ela encheu o odre de água. Eles saíram daquele ambiente de escassez, e a Bíblia diz lá no final do verso 20 e 21, Deus era com Ismael, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, e ele se casou com uma egípcia. Essa é a palavra de Deus para a nossa edificação hoje. E quais são as lições que o deserto de Agar, quais são as lições que o deserto de Ismael trazem para os nossos desertos? O que é a dificuldade dessa mãe e desse filho, que tinham promessas, trazem de lição para mim, que tenho promessa? O que a história deles, o que a experiência deles traz para você, que tem promessas de Deus? Eu quero objetivamente trabalhar 3 lições que eu aprendi com essa história, que você pode perfeitamente aplicá-las ao seu deserto, às suas lutas, às suas dificuldades. Primeira lição, vai aparecer para nós aqui em vermelho, vai aparecer aí na base da sua transmissão, da sua tela. Primeira lição: a morte muitas vezes só está na nossa cabeça e nos nossos lábios, e não no coração de Deus. Declara comigo assim: a morte, muitas vezes, fala na primeira pessoa, fala assim, só está na minha cabeça e nos meus lábios. Fala assim, e não no coração de Deus. Na cabeça de Agar, a morte tinha chegado. Nos lábios de Agar, sinais de morte. Vou colocá-lo ali para não vê-lo morrer. Para Agar, a situação estava resolvida da pior maneira. Nós vamos morrer.
não vamos sair dessa situação. Não há como encontrar um caminho para essa problemática. Dadá Maravilha, aquele jogador de futebol do Atlético, dizia que para toda problemática existe uma solucionática. É um provérbio de Dadá Maravilha. Mas para ela, não tem solução. A morte está na cabeça. E não só isso, quando a morte se instala aqui, ela logo ganha lugar aqui, na boca. Acabou, game over, ponto final, nós vamos morrer. Mas qual é o desígnio de Deus para Ismael? Qual é o desígnio de Deus para Agar? Farei desse menino uma grande... A morte não estava no coração de Deus. A morte só estava no coração dela. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a morte ou os sinais de morte, as leituras de morte, elas se instalam aqui de tal forma que dominam todo o nosso ser. Eu não falo propriamente da morte literal, da morte física, mas eu falo das suas variáveis. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, não tem jeito, eu não dou conta, eu não tenho recursos, eu não sou inteligente para tal, não tem quem acredite, não tem quem apoie. Muitas vezes a nossa mente é tomada por isso tudo. Mas isso às vezes só está na nossa cabeça, não está no coração de Deus, porque no coração de Deus o que ecoa é: vou fazer desse menino uma grande nação. E você de repente muitas vezes olha para o seu casamento e diz: não tem jeito, e Deus está olhando para o seu casamento e está dizendo: vou fazer de vocês líderes do casados para sempre. Você de repente olhando para o teu filho e dizendo: meu filho não tem jeito, e Deus olhando e dizendo: vou levantar teu filho, vou levantar tua filha para uma obra extraordinária que você não pode imaginar. Os discípulos estão na embarcação, o vento sopra, o mar se revolta, começa a entrar água, o barco é arrastado, e os discípulos começam a dizer: mestre, não te importa, vamos morrer, vamos perecer. E Jesus se levanta e diz para eles, em outras palavras: ei, a morte só está na cabeça de vocês. Vocês não vão morrer nessa tempestade, vocês não vão morrer afogados. O Pai tem uma promessa para cada um de vocês, e a promessa não passa por morrerem afogados e serem achados no fundo desse lago. Está entendendo isso, querido? Então, avalie bem na noite de hoje, o que é que está ocupando o seu pensamento. Paulo vai dizer aos filipenses, tudo que é de boa fama, se há louvor, se há virtude, tudo que é agradável, o que edifica, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não deixe que os sinais de morte se instalem, não deixe que os sinais de morte ou os pensamentos de morte se apoderem de você. Elias passou por isso: vou morrer nessa caverna. Jonas passou por isso: eu vou morrer aqui diante de Nínive, prefiro morrer. O desígnio de Deus para nós é outro. O profeta Jeremias, se eu não me engano, chega a declarar que os pensamentos de Deus para nós são de paz e não de mal, para dar a cada um de nós o fim que nós desejamos. Os pensamentos não são de mal, mas são de paz, para dar a você o fim que você deseja. Então a primeira lição é essa: a morte muitas vezes só está na minha e nos meus lábios, mas não está no coração de Deus. Segunda lição, e eu trabalhei isso algumas semanas atrás, e hoje esse tópico 2 é a carne do sanduíche. Se essa mensagem é um sanduíche, o tópico 2 está no meio, é a carne, né? Tópico 1 é o pão de baixo, tópico 3 é o pão de cima, a carne está aqui, ó. Algumas vezes, tudo que precisamos é que Deus abra os nossos
olhos. Como fui ministrado a respeito disso? Deus não vai colocar um poço ali, porque o poço já estava lá. Deus só vai fazer o quê? Abrir os olhos dela. Escute o que eu vou lhe dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça isso agora. Você está esperando grandes milagres. Você espera de repente grandes movimentações ao seu redor. Mas talvez o maior milagre que você necessite nesse momento é o milagre da abertura dos seus olhos. Para que você veja que você tem um esposo abençoado, uma esposa abençoada. Para que você veja que você tem uma família bacana, abençoada por Deus. Para que você veja que Deus já tem te dado ferramentas, Deus tem te dado habilidades. Deus só precisa abrir os seus olhos para que você veja as possibilidades que Ele já colocou à sua volta. Quem está entendendo isso, dá um amém bem forte. Ah, Deus, cria novas possibilidades. Ah, Deus, eu preciso de um poço. O poço já existe. O poço já estava lá. Não era preciso colocar um poço novo. Era preciso abrir os olhos. O apóstolo Paulo vai viver a experiência do abrir dos olhos. Livro de Atos, capítulo 9. A Bíblia diz que o evangelho já era pregado. Jesus Cristo já tinha morrido na cruz. Jesus Cristo já tinha ressuscitado. O Espírito Santo já tinha descido. Mas os olhos de Paulo estavam fechados, e na imposição das mãos de Ananias, a Bíblia diz que caíram dos seus olhos como que umas escamas. Os olhos de Paulo foram abertos. Pastoralmente, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, o que pode estar faltando na nossa vida, sabe o que é? É que Deus abra os nossos olhos, e a gente veja que tem mais do que o suficiente para ser feliz. Está faltando às vezes a gente abrir os olhos e perceber que a gente não está preso numa cama de hospital. Está faltando a gente abrir os olhos, olhar para os nossos filhos e ver que os nossos filhos são saudáveis. Deus tem abençoado a vida deles. Às vezes está faltando a gente abrir os olhos e olhar para a mesa e ver que tem pão na mesa da nossa casa, sabe? Às vezes está faltando a gente abrir os olhos e perceber que amanhã a gente vai acordar e tem um trabalho nos esperando, e a gente tem para onde ir. Está entendendo isso? Está faltando a gente abrir os olhos e perceber que quando acabar esse culto, você tem uma casa para voltar, irmão. Ou algum de vocês vai para a rua depois que acabar o culto? Nenhum de vocês vai para a rua, eu conheço vocês todos. Quando acabar isso aqui, a gente tem uma casa para voltar. A gente tem uma cama para deitar, meus irmãos. Então, o que Deus precisa fazer nesse tempo, o maior milagre de Deus para nós é o milagre de abrir os nossos olhos. Eu tenho tudo que eu desejo? Não. Você tem tudo que deseja? Claro que não. Mas eu preciso viver a experiência do abrir dos olhos para reconhecer que eu tenho o necessário para ser feliz, que a felicidade ela se manifesta nos pequenos detalhes da vida. Às vezes o desespero toma conta, somente por uma razão: os nossos olhos estão fechados. Eliseu, o profeta, e essa história está no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eliseu, o profeta, ele está vivendo um tempo de embate contra o rei da Síria. Essa história é maravilhosa, já preguei ela algumas vezes. Quando o moço do profeta acorda, quando o discípulo de Eliseu acorda, e ele abre a porta, o que o discípulo de Eliseu vê? Ele vê carros, cavalos, cavaleiros, ele vê a infantaria do exército do rei da Síria, no alto dos montes. O servo de Eliseu fecha a porta, volta correndo para dentro de casa. Aí eu imagino, ele põe a mão na cabeça e diz: ai meu Senhor, o que faremos? Bate o desespero. Olha quantos inimigos, nós vamos morrer. Qual é a oração de Eliseu? Deus, manda uma bomba atômica?
Deus extermina os inimigos. Deus, não, a oração de Eliseu é: Deus, abre os olhos dele. Ele está com os olhos fechados. Pai, eu te peço, meus irmãos, olha, é simples o que eu estou dizendo aqui, mas é profundo demais. Eliseu está dizendo só assim: Deus, abre os olhos dele. Ele está com os olhos fechados. Aí Eliseu fala assim: vai lá de novo agora e olha. Aí ele já vai com os olhos da fé, com os olhos espirituais. A Bíblia diz, segundo o livro dos Reis, irmão, quando abre a porta, o que ele vê? Carruagens de fogo. Como que é isso, pastor? Não sei, irmão, nunca vi. Carros de fogo, em maior quantidade que o exército do rei da Síria. Querido, querida, se você soubesse que com Deus você é maioria, você não ia entrar em desespero. Se você soubesse quem está com você, se os seus olhos se abrissem por um instante, você não ia se apavorar. Se você percebesse, se você visse o anjo que caminha com você, se você visse a bondade e a misericórdia te seguindo todos os dias, você não ia se apavorar, não ia se atemorizar por nada. O grande milagre que precisamos é o milagre do abrir dos olhos. Para terminar, terceira lição que essa história me ensina: quando a presença de Deus for a única coisa que te restar, você descobrirá que ela é tudo que você precisa. Vamos repetir isso aí? Vamos colocar isso no coração para começar a semana? Solta a voz aí mesmo com máscara. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Quando? O que restou a Ismael? Praticamente nada. Ismael já não tem a figura paterna, Israel não tem os servos do pai à sua disposição, Ismael não tem o abrigo de uma tenda, a água do cântaro se acaba, mas a Bíblia diz no verso 20, Deus era com Ismael. Quando tudo te faltar, quando te faltarem amigos, quando te faltarem recursos, quando te faltar direção, quando te faltar entusiasmo, quando a vida não fizer sentido mais, quando tudo lhe for tirado, e só te restar a presença de Deus, é nesse momento que você vai descobrir que a presença de Deus era tudo que você mais precisava. Deus era com Ismael, ponto. Ismael não precisa de mais nada. E sabe o que a Bíblia diz na sequência? Deus era com Ismael e o menino cresceu. Ué, mas não morreu? Mas os sinais não eram de morte? Mas tudo não foi tirado dele? Sim, mas ficou a presença de Deus. Deus era com ele. E naquele ambiente hostil, o menino não morreu, mas o menino cresceu. E a Bíblia diz que ele habitou no deserto de Parã. Escuta, quando você tem a presença de Deus, quando você tem a graça bendita do Pai sobre a sua vida, o deserto se torna um lugar habitável. Você sobrevive, você avança, você prospera, mesmo no cenário mais desfavorável possível. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus aí bem alto. Não vai morrer no deserto, ele vai crescer e ele vai habitar no deserto, no lugar da dificuldade, no ambiente desfavorável, ele vai habitar, ele vai se instalar, porque Deus era com ele. Ismael vai se tornar flecheiro, ele vai encontrar o seu propósito.
Ele vai descobrir o seu desígnio. Mas pastor, mas não era para a morte? Mas não era para destruição? A mãe não colocou debaixo de uma árvore e se afastou? Quando tudo o que te restar for a presença de Deus, você vai descobrir que ela é tudo o que você precisa. Eu quero terminar essa mensagem, quero concluir dizendo a você o seguinte: nos desertos da vida, redobra atenção agora para a gente encerrar. Nos desertos da vida, pode nos faltar direção. Nos desertos da vida, pode nos faltar amigo, amigas, pode faltar apoio. Nos desertos da vida, pode nos bater desespero. Nos desertos da vida, pode nos faltar água, e a água representa o frescor. Nos desertos da vida você vai ansiar por momentos de refrigério e você não vai ter. Mas tem uma coisa que esse texto traz aqui, que não faltou no deserto de Ismael e Agar, que não acabou. O que? Quem sabe? Abraão os despediu com água no odre e pão. A água, o frescor, o alívio, o refrigério, acabou no deserto. Mas o pão não acabou. Se o pão tivesse acabado, a Bíblia teria dito: secou-se a água do odre, acabou-se o pão. Mas se a Bíblia não diz que o pão acabou, é que embora a água tenha secado, o pão ainda estava lá. Quem é o pão que não vai faltar nos desertos da nossa vida? Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nos desertos da vida pode te faltar tudo, mas não vai faltar força para continuar, porque o pão da presença caminha com você no deserto. Hoje a gente vai comer esse pão, não esse aqui. Você vai comer esse aí que está com você. Acredite, esse pão que vamos comer hoje representa o Senhor Jesus. E a força que vem desse pão vai nos alimentar na nossa jornada. Mês de julho está começando. Talvez você diga: estou no meio de um deserto familiar. Estou no meio de um deserto afetivo. Estou no meio de um deserto profissional. Não vai te faltar pão. Pode até te faltar o frescor da água, mas a força do pão estará com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família, seu trabalho e seu ministério. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Convidar o ministério de louvor para vir aqui. Deus seja louvado. Não vai faltar o pão. O pão nosso de cada dia Ele tem nos dado hoje. Interessante que mês de junho eu preguei sobre o maná. E eu fechei falando sobre Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Hoje, mais uma vez, Ele é o pão que nos alimenta. Você que está aí com o seu kit da Santa Ceia, eu vou convidar você agora a romper esse lacre com cuidado. Você que em casa está pronto para ceiar. Pastor, mas eu não peguei o kit da ceia na igreja. Separe um pão aí na sua casa. Pegue um pãozinho. Vamos consagrar agora. Pegue um suco de uva lá na geladeira.
eu vou consagrar, eu vou abençoar. E no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esses elementos vão ser força de Deus para a nossa caminhada no mês de julho. Você que já rompeu aí o lacre, está pronto para ceiar. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios.